E a maioria de nós, por vezes, tem dificuldades em saber como conservar da melhor forma a medicação que temos em casa ou até o destino correto que lhe devemos dar quando já não são necessários. Para isso mesmo, temos connosco esta tarde a Tiago Costa, farmacêutico e também coordenador dos serviços farmacêuticos da USISM, para nos trazer este tema da gestão eficiente, segura, mas também ecológica dos medicamentos em casa. Muito boa tarde, Tiago Costa, bem-vindo. Obrigada por estar connosco. Antes de percebermos qual o destino que devemos dar, indo um bocadinho mais ao início, como é que deve ser feita esta aquisição eficiente de medicamentos que são subscritos pelo Serviço Regional de Saúde? Certo, obrigado pelo convite de estar aqui. É assim, deve começar sempre uma aquisição eficiente e o que é que temos a dizer? É que muitas vezes as pessoas têm tendência a comprar, imaginemos, a prescrição, são várias prescrições e podem ter tendência de comprar tudo de uma vez. O que é que pode acarretar essa situação? Pode fazer com que a validade dos medicamentos não dure para a dimensão das caixas ou para o tratamento total que é necessário. Pode haver alterações terapêuticas durante aquele tratamento que levantaram na farmácia e então deixam de utilizar o medicamento e podem também ter reações adversas que fazem obrigatoriamente ter que mudar para outro princípio ativo. O que acontece? Ficam com medicamentos em casa, fora da validade ou em excesso que não vão utilizar e que depois são um custo tanto para o utente como para o Serviço Regional de Saúde. De referir também que existe uma norma, penso que foi o ano passado, em que os medicamentos comparticipados só podem ser cedidos para tratamento para 2 meses, salvo exceções que têm que ser justificadas. Portanto, é uma iniciativa que já permite reduzir esse excesso na farmácia de casa e permite já uma gestão eficiente desses próprios medicamentos. Porque para além dos custos que estão associados, depois há também aqui outras questões associadas que vamos ter a oportunidade de ver, por isso aconselha desde logo que seja uma aquisição da prescrição faseada. Certo. Como eu lhe disse, existe já uma lei que para os medicamentos comparticipados, ou uma portaria, só podem ser dados medicamentos para 2 meses de tratamento, mas nos medicamentos OTCs ou que são de venda livre, que não há essa regra, as pessoas também devem ter alguma racionalização do medicamento e comprar só aquilo que verdadeiramente necessitam, para que depois não haja aqueles problemas que referi anteriormente, e um daqueles também muito importante, que é a questão do prazo de validade, porque muitas vezes depois, na farmácia há acumulação de medicamentos que depois têm que ser eliminados. É verdade que há medicamentos de diversas origens, por isso também acredito que fica a dúvida como é que devemos conservá-los. Claro. Em nossa casa, qual deverá ser o local para ser mais seguro, para estar melhor acondicionado? Na sua experiência, como é que devemos conservar da melhor forma os medicamentos? Primeiro é preciso dizer que a maioria dos medicamentos devem ser conservados a temperatura ambiente, neste caso até um máximo de 25 graus, há uns que podem chegar aos 30 e que também devem estar dentro de uma umidade relativa até 60%. Claro que aqui nos Açores é sempre mais complicado, mas é o que temos. Por isso, devemos sempre conservar esses medicamentos em lugar fresco e seco. Portanto, aí já podemos escolher alguns locais da casa, como a casa de banho, dada a umidade, não é, da própria casa de banho, por causa dos banhos, e também a cozinha, porque tem várias ignições, não é? Estamos a falar do forno, do fogão, e que podem apresentar variações térmicas, como de umidade, que podem afetar os medicamentos. Portanto, esses serão 2 sítios que não deverão ser utilizados nessa armazenagem. Depois temos outro leque, que é também preciso, isso é muito importante, que são os medicamentos do frio. São medicamentos que devem estar conservados a 2 a 8 graus. Referir que medicamentos do frio são para estar no frigorífico e não no congelador. Existem medicamentos que, no momento que vão para o congelador, perdem a sua eficácia e não podem ser mais utilizados. Portanto, o que é que devemos fazer? Esses medicamentos devem ser guardados no frigorífico. Não se deve colocar na porta, porque é uma zona de abertura onde há bastante variação de temperatura. E também é que referi que existem quem tem frigoríficos mais antigos,
com menos eficiência e que também têm pouca carga térmica que permite a circulação homogénea da temperatura, pode-se colocar algumas garrafas de plástico de água na porta, como no interior do frigorífico, que fazem a circulação e tornar a temperatura homogénea, e aí já consegue garantir talvez uma melhor conservação do medicamento no frio. E ficamos por isso também já com essa consciência de como conservar melhor os medicamentos, só que, no entanto, existem alguns que, depois de abertos, altera aqui a estabilidade. Neste caso em concreto, quais devem ser os cuidados dos utentes? Eu antes só queria referir aqui que também existem os medicamentos que muitas vezes precisam de estar ao abrigo da luz. Portanto, devem ser conservados muitas vezes na sua caixa de origem, porque qualquer alteração pelo contacto da luz perdem a sua estabilidade e a sua eficácia. É mais um ponto a referir. Na questão da abertura dos medicamentos, existem efetivamente bastantes medicamentos que, após a sua abertura, a sua validade é alterada. Os casos que trago aqui, nesse caso, podemos falar dos produtos oftálmicos, que é para os olhos, tratamento ocular. Neste caso, os colírios ou as pomadas oftálmicas, quase todas elas, com algumas exceções, o prazo depois da abertura altera-se para 28 dias a um mês. Portanto, já estamos a ver que as pessoas o que é que têm que fazer nesses casos? Têm que marcar o prazo da abertura, ou então, se têm mais facilidade na leitura, marcar de vez o prazo final da validade, ou seja, um mês para a frente. Portanto, é isso que têm que fazer, porque senão depois perdem o fio à meada, não é? do medicamento e podem estar a usar em condições que não são seguras. Nesse caso pode haver contaminação do próprio produto e a própria estabilidade farmacêutica acaba por ser prejudicada. Também temos outro caso que é importante, que nas farmácias vende-se muitos os ditos xaropes antibióticos. Os xaropes dos pais têm sempre vários em casa. E o que é que acontece aqui? Os xaropes são para suspensão oral. Portanto, têm que ser preparados com água. E o que é que acontece quando são preparados com água? Perdem a sua estabilidade inicial, já não têm a validade de origem. E então o que acontece? Pode haver medicamentos que alteram a sua validade para 7 a 10 dias, mas têm que ser conservados 2 a 8 graus, ou seja, no frigorífico. Portanto, temos esses dois casos, devemos sempre marcar a data da abertura ou da preparação com água, não é? É feito assim, e depois temos que colocar no frigorífico, sempre também alertando para colocar todos os medicamentos fora do alcance das crianças, não é? É sempre bom referir. Que é a regra também, número 1 neste caso. Mas, Tiago Costa, apesar dos farmacêuticos prestarem este tipo de informação, por vezes acabamos por esquecer alguns dos pormenores. Onde é que os utentes podem encontrar a informação, quer sobre a conservação, como nos referiu, quer também sobre a estabilidade neste grupo específico de medicamentos? É assim, em primeiro lugar, e praticamente podem observar na embalagem do medicamento. O medicamento muitas vezes é composto pela embalagem secundária, que acaba sendo a cartonagem do medicamento, que costuma estar escrito cá fora, na verdade, como conservar esse medicamento, né, a 25 graus, enfim, várias informações. Depois temos a embalagem primária, que é a embalagem que contacta com o medicamento. Neste caso vamos pensar uma bisnaga, será a bisnaga de alumínio que contacta diretamente com o produto, que é a pomada. E neste caso, nessa pomada, muitas vezes também tem esta informação posta lá. Mais importante de tudo é mesmo o folheto informativo, que é um documento que está dentro da embalagem secundária, que é a cartonagem, e que deve estar sempre, nunca deve estar fora do alcance do medicamento, para consultas de qualquer informação. Lá tem uma parte estritamente dedicada à conservação dos medicamentos e fala detalhadamente sobre quais são os passos que devemos ter para conservar efetivamente bem os nossos medicamentos. E mesmo que tenhamos cuidado e optemos por realizar todas as dicas que nos partilhou connosco para a correta conservação, depois há um elemento que é fundamental, que é ter em conta a validade. Claro. Até posso dizer que algumas instituições na área do medicamento recomendam que a farmácia de casa seja revista num prazo de máximo de 6 meses. Isso agora pode depender de cada um. Pode querer fazer mês a mês, 2 em 2 meses. Nós, na Unidade de Saúde de Ilha, temos que fazer verificação de prazos mês a mês, que normalmente é o prazo que termina cada medicamento. É no fim de cada mês. Portanto, é muito importante esse passo. E também
durante esse passo podemos descobrir medicamentos que não estão em condições, no sentido de, imaginemos, blisters que não têm lote e validade, algum medicamento tem uma coloração estranha e que já não pode ser utilizado, e aí é importante consultar o folheto informativo para alguma alteração que possa acontecer e que muitas vezes está lá descrita. Portanto, tudo isto são mecanismos que permitem-nos depois eliminar corretamente o medicamento e também outra coisa, que é prever rupturas de estoque na farmácia. Porque chegar a casa, vai buscar e está fora do prazo, pode ser complicado dependendo da situação. Portanto, uma verificação regular acaba por prevenir essas situações todas. E quando fazemos essa revisão na farmácia lá de casa, como sugeriu, ou terminamos a prescrição de um medicamento, ou até porque já passou o prazo de validade, Tiago Costa, como, para evitar precisamente aqui a questão do desperdício, que destino devemos dar aos medicamentos a nível geral? Normalmente, aquilo que acontece é, por desconhecimento, as pessoas acabam por alguns medicamentos no lixo comum, o que é de veras incorreto. Portanto, existe uma iniciativa que é uma iniciativa do Valormet, que nas farmácias comunitárias tem lá um contentor. Como aqui temos um exemplo. Exatamente, que está disponível nas farmácias comunitárias. No continente tem uma adição que as parafarmácias também têm. Portanto, um conselho talvez aqui para os Açores é que as parafarmácias possam aderir a este tipo de contentores, que é algo muito simples, em que as pessoas podem essencialmente chegar à farmácia, depositar nesses contentores ou falar com o seu farmacêutico para depositar os medicamentos fora de prazo. Ter atenção que devem ser colocados nesses contentores apenas a cartonagem, o folheto informativo, o próprio medicamento, os blisters, as ampolas, as pomadas, os acessórios utilizados na administração, que vêm já imaginemos, o xarope para antibiótico, já vem com a seringa doseadora, com o copo, a colher, também podem ser colocados aqui. Também medicamentos, como é que eu falei, aqueles dos blisters que estão perdidos, que não têm validade, medicamentos que já não usamos, tudo dentro dos medicamentos devem ser colocados, incluindo os medicamentos veterinários, comprados, adquiridos na farmácia. Não se deve colocar neste contentor objetos cortoperforantes, nomeadamente agulhas e seringas com agulhas, radiografias, termómetros, pensos, material de penso cirúrgicos, pensando bem, todo o material que possa também estar contaminado com fluidos biológicos, não é para colocar aqui, nem aparelhos eletrónicos, nem pilhas. Apenas os medicamentos. Exatamente. Tudo o que está associado aos medicamentos é este o contentor que devem-se dirigir à farmácia para colocar no... Para terem um destino ecológico e também respeitar o ambiente. Claro. E se for em concreto, por exemplo, os antibióticos? Daí temos uma adição, uma preocupação adicional, que é a questão da resistência aos antibióticos. Existem estudos que apontam que muitas vezes esses antibióticos são colocados no lixo comum, vão para o meio ambiente, não é? Podem acabar até no mar, nos esgotos ou através do vaso sanitário que acabam também no mar. São dados a familiares ou amigos para fazer doses subterapêuticas de medicamentos antibióticos que não os vão curar, vão promover as resistências aos antibióticos e, portanto, o que é que temos que fazer? Temos que ter atenção a esses medicamentos, mesmo quando, por algum motivo, não tomamos o medicamento até ao fim, pode acontecer, e sabemos que acontece, esses medicamentos devem ser logo eliminados pelo contentor do Valormet, dirigindo-se à farmácia, mesmo, e este é importante, os líquidos dos xaropes, os resíduos dos frascos não devem ser nem lavados, nem devem ser feitos nenhum tratamento adicional, devem ser colocados com os restantes líquidos, exatamente, com as colheres, as seringas, no contentor Valormet, porque senão esses líquidos depois vão contaminar a água. Vão para a água e vão permitir que as bactérias ganhem as resistências, porque aquilo depois tem mecanismos que o promovem nesse sentido. Apesar de ter sido também bastante esclarecedor, Tiago Costa, a informação que partilha connosco e de ter referido que consta na embalagem, consta no folheto, etc., mesmo assim, existindo dúvidas, a quem, em primeiro lugar, aconselha que os utentes se deverão dirigir? Neste caso, acaba por ser o local onde tem os próprios contentores, que são os farmacêuticos comunitários. São as pessoas de excelência na parte do aconselhamento técnico, sou o técnico do medicamento, é o farmacêutico. E então devem ser esses que devem ser consultados e também pela sua acessibilidade. Todos os locais têm quase uma farmácia comunitária que podem ser facilmente acedidos. Também,
Pode haver também algumas cedências de medicamentos hospitalares pelo ambulatório e esses são muito específicos. Também podem falar com o farmacêutico hospitalar que acaba por ter contacto direto com o utente nas cedências. E, por fim, sabemos que nem sempre o farmacêutico pode estar disponível. Existem sempre outros profissionais de saúde que poderão depois ajudar na interpretação do folheto informativo e que também poderão indicar o melhor caminho para qualquer dúvida que possam ter. Muito obrigada, Tiago Costa, também pela pertinência do tema que nos trouxe esta semana à rubrica da Saúde para Todos. Continuação de um bom trabalho e até à próxima. Muito obrigada.